A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos nós aqui mais uma vez neste canal da EBD, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bragança, Pará. E estamos aqui com a terceira lição desse segundo trimestre de 2020. Na lição passada, nós observamos algumas características das bênçãos espirituais em Cristo e mostramos a sublimidade dessas bênçãos. E agora, na terceira lição, nós vamos falar sobre eleição e predestinação. O que você entende por predestinação? O que você entende por eleição? Nós vamos ver no decorrer desta lição o significado dessas duas palavras. Eleição, o apóstolo Paulo aqui na carta aos Efésios, ele nos detalha que é a escolha de um povo em Cristo. Isso é chamado de eleição, é o que nós vemos nessa lição aqui. E a predestinação é uma escolha de antemão, ou seja, um plano feito antes para acontecer e se consumar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós observamos aqui o textuário da nossa lição, ele está em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A nossa verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então nós vamos observar nessa lição que o comentarista ele vai fazer um apanhado sobre os eleitos e os predestinados, e nós vamos observar que tudo isso culmina em Cristo e na Igreja de Cristo, que é a escolha de um povo eleito para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Então, dentro dessa eleição e predestinação, nós vamos ver alguns tópicos importantíssimos para que o professor possa expressar com seus alunos diante da classe. Ele começa aqui com a eleição divina, né? E nessa eleição existem algumas características que nós vamos observar nessa lição aqui, que a eleição ela é cristocêntrica, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 7. A eleição ela ocorre pelo sangue de Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, e também está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A eleição ela é inalterável. Está em Efésios 5, versículo 25, 26 e 27. E a eleição, ela é oferecida a todos. Nós observamos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê. Todos. Então observamos também em Hebreus 2,9, que nos fala sobre essa eleição. Então você pega aí a sua lição, e existem 3 tópicos nesta lição, e 3 objetivos específicos para nós alcançarmos nessa lição. O primeiro objetivo é esclarecer a diferença bíblica entre a eleição e a predestinação. E é o que nós observamos nessa lição, é esse comparativo entre as duas coisas. Na realidade, uma coisa se encaixa na outra, né? A eleição é um povo escolhido e a predestinação quer dizer escolhido antes e predestinado para a glória do Senhor Jesus. O segundo objetivo específico é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E o terceiro é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então você observa que tem muitas bênçãos de Deus para mim e para você, se somos eleitos em Cristo. Aleluia? Então vamos lá. O primeiro tópico é eleitos
para uma vida santa e irrepreensível. No subtópico de número 1, nós vamos ver a eleição divina. Subtópico de número 2, as condições da eleição. Subtópico de número 3, a vida santa e irrepreensível. Subtópico de número 4, a nova vida dos eleitos. Então você vê que há uns passos a ser seguido para que a vida do crente, do cristão, seja uma vida santa e irrepreensível. A coisa não acontece automaticamente. Existem alguns passos que nós temos que dar para que isso aconteça. Primeiro, nós temos a observação da eleição divina. Deus, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, nesse subtópico aqui, nós vamos ver a seguinte coisa. A eleição traz a vida, a ideia de escolha. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos. Segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? E o terceiro aspecto é, qual a finalidade dessa escolha? Então, no primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos, aí vem a Bíblia e nos fala que nós fomos escolhidos em Jesus. No segundo, em que tempo? Antes da fundação do mundo. E no terceiro, qual é a finalidade dessa escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensível. Isso é eleição divina. Fomos eleitos para praticar a santificação, sermos santos e sermos irrepreensíveis. No subtópico de número 2, nós observamos como aconteceu isso, qual a condição para acontecer essa eleição. Bom, ela é oferecida a todos, torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, ela só se torna realidade se houver arrependimento e houver fé. Se não houver essas duas coisas, elas são alicerçadas na graça. É o que nós vamos ver aqui. A graça de Deus é o favor imerecido. Então, o arrependimento e fé, ele tem que ser alicerçado na graça de Deus. A graça do Senhor Jesus é acima de tudo. E o arrependimento aqui falado não é remorso, é arrependimento. O remorso é consequência do erro cometido. O arrependimento não. O arrependimento é não errar mais. Então que você saiba compreender o que é remorso e o que é arrependimento. O arrependimento, a pessoa não faz mais. O remorso, ele continua fazendo e todas as vezes que faz, pede perdão, chora, isso é remorso, não é arrependimento. Mas a salvação, a eleição, ela tem essa condição: arrepender e não fazer mais. É o que Jesus disse para aquela mulher pecadora: vá e não peques mais. Então o arrependimento e a fé, ele vem baseado na graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No subtópico de número 3, ele vai nos falar da nossa vida, como ela deve ser. Aqui diz santa e irrepreensível. Esse vocábulo santo e vocábulo irrepreensível, eles conotam o comportamento do crente. Eles nos mostram como o crente deve agir diante de tais circunstâncias, que ele tem que demonstrar que ele é verdadeiramente um filho de Deus. Veja bem, aqui diz assim: santo significa separado do pecado. Então, a Bíblia, quando ela diz segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa santificação, ela está sempre à nossa frente. Sempre à nossa frente. Nós temos que estar sempre separado do pecado, para ser crentes santos, pela graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Aí ele diz aqui, o vocábulo
Irrepreensível expressa algo sem defeito ou culpa. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus. Então, essa palavra irrepreensível é que não seja repreendido, que não tenha falhas todo o tempo, para alguém estar te chamando todo o tempo a atenção. É certo que tem alguns cristãos que precisam ser chamados a atenção todo o tempo, mas a Bíblia diz, seja irrepreensível, perceba o seu erro, perceba a sua falha, antes de alguém vir repreender você. Então, esse subtópico de número 3, ele nos fala que nós devemos ter tanto essa vida santa, como irrepreensível, e assim louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, essas observações são feitas, e a quarta, o subtópico diz, a nova vida dos eleitos. Depois de você saber que você é eleito em Cristo, depois de você ter uma vida santa e irrepreensível, como está sendo o seu comportamento? Como você está andando em novidade de vida? Que exemplo você está dando como crente? Que exemplo você está dando como professor da escola bíblica dominical? Olha o que diz aqui o nosso texto. A finalidade é representar a Deus apresentar a Deus uma igreja gloriosa e sem mácula, e sem ruga, mas santa e irrepreensível. E isso só é feito pelo Espírito Santo, porque é Ele quem capacita o crente para esse novo estilo de vida, é o que diz o comentarista. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo, como nós vimos na lição passada, que vai nos capacitar a ter uma vida irrepreensível. Ele é o nosso ajudador, ele faz nós lembrarmos, ele é o nosso auxiliador, para que nós possamos viver uma vida santa e uma vida irrepreensível. Esse estilo de vida, todo eleito em Cristo precisa ter e demonstrar na sociedade que é nova criatura, que anda em novidade de vida, que se arrependeu dos seus pecados, que vive em santidade, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. O tópico 2, ele vai falar dos predestinados. Nós passamos da primeira parte, que é a santificação, que é um povo escolhido por Deus, eleito por Deus para ser santos, e a predestinação, que vai nos mostrar que essa escolha foi antes da fundação do mundo. A predestinação. Predestinar significa literalmente determinar antes. É o que nós acabamos de falar. Deus determinou antes da fundação do mundo que ele escolheria um povo, e este povo seria um povo de sua escolha para a salvação, para viver uma vida eterna. Mas daqui a pouco nós vamos saber como se deu essa escolha, porque isso dá-nos a entender pelo lado humano que uma vez escolhido, salvo para sempre. Só que não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós vamos observar depois que existem alguns critérios, alguns princípios para que a gente possa receber, que a gente possa ser abençoado com essa predestinação e com essa eleição. Continuando o nosso subtópico de número 1. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daquele que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. O apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. E no subtópico de número 3, ele fala sobre o privilégio da adoção. Paulo, ele usa os acontecimentos da sua época, como no caso
o privilégio da adoção, ele mostra que a pessoa que é adotada tem o mesmo direito de um filho legítimo. Ele mostra que o amor de Deus foi que nos fez ser adotado para viver uma vida santa e irrepreensível junto com os eleitos de Deus. Paulo também em suas cartas menciona que nós passamos a ser herdeiro também, da mesma forma que um filho legítimo é herdeiro. E Paulo ainda diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nesse subtópico de número 3, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção da sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos e um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então você observa aqui que a palavra de Deus nos garante que essa adoção, ela nos garante herança, ela nos dá herança. E essa herança é a mesma herança que um filho legítimo tem com os seus pais, com os seus genitores. E quando Paulo fala dessa herança, ele está falando que nós somos herdeiros da promessa de Deus. Mas para ser herdeiro dessa promessa, precisamos estar encaixado nessa classe de eleitos e predestinados por Deus. No tópico de número 3, nós vamos observar a sublimidade do propósito. O propósito divino na predestinação. Deus, ele, quando fez o plano de predestinação, quando ele escolheu para si um povo eleito, ele faz tudo isso com um plano de salvar a humanidade perdida. Porque Paulo fala lá em Romanos, inspirado por Deus, que todos nós, sem exceção, estamos mortos em delitos e pecados. Mas vem o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E como eu falei anteriormente, que para se encaixar na eleição aí, ela só ocorre pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É o que está lá em 1 Pedro 2,9. Vamos lá para o subtópico de número 1. Predestinação e salvação. Olha esse comparativo, observe. Não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nessa declaração de fé, nossa declaração de fé assevera que predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, até a nossa declaração de fé, ela observa isso aí. Ela assevera, ela declara que essa salvação aí é apenas por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, mediante o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Subtópico de número 2. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de remir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre para a humanidade. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Então, irmãos, nós somos predestinados. E essa predestinação foi antes da fundação do mundo. E eu quero, para concluir, observar uma coisa com você. De eleição e predestinação. Eu quero fazer uma comparação de uma viagem de navio. E essa viagem de navio, ela tem um capitão chamado Jesus de Nazaré. Então nós fomos eleitos para entrar nesse navio. Nós temos a passagem que nos garante a entrada desse navio. A predestinação é o destino desse navio. Todos os que embarcarem no navio estão predestinados a chegar
o seu objetivo no seu destino. Eleição, aqueles foram escolhidos para entrar no navio. Predestinação, eles vão chegar ao seu objetivo final. Mas aqueles que pularem do navio, eles não vão chegar no seu objetivo. Então entenda o que é predestinação. Não é todos que entram no navio que já devem ter certeza de salvação, não. É aqueles que permanecem, é aqueles que perseveram, é aqueles que vão até chegar no seu destino. Esses sim são predestinados à salvação. Então, fale para o seu aluno, faça essa comparação com ele sobre eleição e predestinação, que a eleição é a passagem para entrar no navio, que já está garantida, e a Bíblia diz que a todos, João fala, todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, foram eleitos para entrar neste navio, e predestinado para chegar ao seu destino. Mas se você pular do navio, é por sua conta e risco, e você não chegará ao destino. Então, essa lição, como todas as outras lições maravilhosas que Deus tem estabelecido pelo seu infinito amor, para que nós possamos aprender um pouco sobre eleição, sobre predestinação. Então, explique ao seu aluno, detalhe isso para ele, porque tem muitas heresias por aí, dizendo que uma vez eleito, pronto, pode pecar o quanto quiser, que já tem um destino da salvação. Não, senhor. A predestinação é chegar ao objetivo, ao destino final. Nós somos destinados, nós temos uma morada lá no céu. Jesus reservou, ele disse, eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei e vos levarei outra vez para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas para isso, permaneça no navio. Não se preocupe, que o nosso capitão, nosso piloto é Jesus de Nazaré. A embarcação está segura, ele está seguro no leme, ele vai nos direcionar ao nosso propósito final, que é a vida eterna. Não pule do barco, confie no comandante do barco. As ondas vêm, a maresia vem, mas confie no comandante do barco, porque ele derramou seu sangue precioso por mim e por você. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar com essa mensagem da palavra do Senhor Jesus. Tenha uma boa aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus.